Bom, e hoje na nossa aula de Geografia, nós iremos fazer uma breve revisão sobre os capítulos 1 e 2 que nós já estudamos. Na página 2, no capítulo 1 de vocês, vimos aí sobre a divisão do planeta Terra em continentes. Nós vimos que a Terra é dividida em 6 continentes para melhor entender e estudar o globo terrestre. São eles a América na cor A e laranja, a Europa nessa cor A e lilás, a Ásia na cor amarela, África na cor verde, Oceania na cor rosa e a Antártida na corzinha branca. Lembrando que em 5 continentes tem uma população fixa e tudo. Já na Antártida, nós não temos população fixa. Nós temos bases de estudo com pessoas de diversos países que vêm para fazer estudo na Antártida. Não temos população fixa. Então, veja, de acordo com as condições sociais, culturais, econômicas, então foi dividido aí os continentes, certo? Mas perceba aí que a América, né, com relação ao seu desenvolvimento econômico, cultural, social e aspecto físico, ela foi dividida em 3 partes. Você vê que o continente americano, ela no planeta, certo? No planisfério político da Terra, ela vai de norte a sul. Começa lá em cima e termina aqui embaixo. É um continente extenso, né, que tem características bem diversas, por isso foi dividida em 3 partes, para melhor compreender, tá certo? Temos mais uma vez aí o globo terrestre, a divisão dos continentes, para melhor você entender, certo? Também temos os trópicos, temos também os oceanos, né? O Atlântico, o Pacífico, o Índio e o Ártico, certo? Aqui nós temos a divisão geográfica da América, dividida em 3 partes, como eu falei para vocês. A América é um continente extenso que vai de norte a sul no planeta Terra, certo? Então, na parte norte, né, do planisfério político, temos a América do Norte, essa parte aí vermelho ou rosa, como você pode ver na sua tela, dependendo da cor aí, certo? A América do Norte são países, gente, mais desenvolvidos, em condições econômicas, são países mais desenvolvidos. Em relação ao clima, são países que são um pouco mais frios, certo? Se comparados aí à América Central e Sul, certo? Nessa partezinha amarela que fica no centro, tem por isso da América Central, né? Essa partezinha amarela fica no centro da Terra. E a América do Sul, que é essa parte laranja, onde o Brasil está localizado na parte sul do planisfério político da Terra. Então, temos 3 partes. A América do Norte, na parte norte, a América Central, no centro da Terra, e a América do Sul, ao sul do planisfério político, certo? O Brasil vai fazendo parte da América do Sul, essa partezinha aqui laranja, como diz os países sul-americanos, certo? Mas a América ainda tem outra divisão, que é a divisão com relação aos aspectos econômicos, ao desenvolvimento econômico. Nós sabemos que há países mais pobres, há países mais ricos e há países em desenvolvimento, subdesenvolvidos, que no caso é o Brasil. Nem tão pobre, nem tão rico, está em desenvolvimento, certo? Então, com relação ao desenvolvimento histórico, cultural, social, nós temos aí a América dividida em 2 partes, a América anglo-saxônica ao norte e a América latina ao sul. Percebam uma diferença aqui, o México, na divisão regional, ele fazia parte aí da América do Norte, certo? Vejam aqui o México. Quando passou a divisão econômica e cultural, ele passou a ser da América Latina, certo? Então, temos a América anglo-saxônica ao norte e a América Latina ao sul, que no qual o Brasil faz parte da América Latina e a América do Sul. É um pouquinho complicado para a sua cabeça, não é? Mas veja só, é fácil de entender. Com relação à divisão política, certo? A América divide em 3, norte, central e sul. Com relação ao desenvolvimento histórico, econômico e cultural, é em 2, anglo-saxônica e latina, certo? Temos aí os países que fazem parte, certo? Começamos aí a América Latina, temos aí os países que fazem parte, o México, a América Central, as Guianas, essa parte rosinha, a América Indiana, esses países aqui da América Indiana,
a América Latina, esse país aqui laranja, e temos aí o Brasil, certo? Seja aí que o Brasil é um dos maiores continentes que caberia vários países aqui dentro, certo? É como que o Brasil fosse quase um continente, né? Ele é maior que a Oceania, se você ver. O Brasil, em extensão territorial, ele é o quinto. É um dos maiores países aí do planeta Terra. Por isso que nós temos a variação de culturas no nosso país, que é um país extenso, né? De várias culturas, costumes, tradições e etnias. Nós vimos também, aí no livro de vocês, né, no capítulo 2, sobre os contrastes mundiais. Certo? Que contrastes são esses? São as diferenças sociais e culturais. Nós vimos aí sobre o índice de desenvolvimento humano, o IDH, nós vimos o índice de Gini. Podemos ver aí no livro de vocês, no capítulo 2, certo? No capítulo 2 de vocês, na página 12, falando sobre os contrastes mundiais, não é verdade? E nós vimos aí sobre o desenvolvimento do Brasil, vimos de alguns países, principalmente do Brasil, o índice de desenvolvimento humano, que é o desenvolvimento daquele país, a expectativa de vida ao nascer, quando uma criança nasce, né, cada país tem uma expectativa de quantos anos uma pessoa vive de acordo com a qualidade de vida que esse país tem. Por exemplo, o Brasil hoje é uma população mais idosa, porque a qualidade de vida melhorou e as pessoas estão vivendo mais, né, do que em outros tempos. A qualidade de vida aumentou, então a expectativa de vida aumentou. Então, vemos aí sobre os contrastes econômicos do Brasil, né? Temos aqui, o Brasil é um país de dimensões continentais e grandes contrastes sociais e econômicos. O Brasil tem o tamanho do continente, é um super país em dimensão territorial. E mesmo nas regiões mais ricas do país, nas grandes cidades, ilhas de riquezas, também tem os bolsões de miséria. Vejam aqui, nós temos ilhas de riqueza, como também os bolsões de miséria. Esses são os contrastes sociais e econômicos. Veja, grandes edifícios, né, luxuosos, e ao lado grandes favelas também. Então, convivem lado a lado, principalmente nas grandes cidades, né? A riqueza e a pobreza. Tudo isso deve-se que a má distribuição de renda, a desigualdade social que há em nosso país, assim também como em outras partes, em outros países. Mas nesse caso, vamos ver a questão do Brasil, que é a nossa realidade, o nosso país. Nós vimos aqui a questão da alfabetização, a taxa de alfabetização. Nós vimos que o número de analfabetos é mais na classe negra. Por que a classe negra? Né? Temos hoje esse grande preconceito com os negros. Foi criadas leis para que as pessoas respeitassem o direito dos negros. Por que o índice é maior na população negra? Pelo histórico, né, deles, pela a história deles aqui no Brasil. Como foi que eles vieram parar no Brasil? Eles vieram como escravos. Né? Não eram consideradas pessoas, vieram como escravos sem direito, não tinham direito à escola, não tinham direito a um salário, né? Não tinham um tratamento digno como um ser humano. Então, pela história deles, os negros são os mais desvalorizados, marginalizados. E até hoje convivemos com isso, que as pessoas têm um preconceito de não respeitar as pessoas. Temos também aqui a esperança de vida ao nascer, né? A taxa de mortalidade infantil, essa parte aqui roxinha, ela é superior a 30%. Vimos também sobre a renda per capita por família em reais. Cada coisinha dessa vai dizer sobre a renda familiar. Por exemplo, tem programas sociais destinados a essas famílias com baixa renda. O caso dele é a Bolsa Família, né, que tem as famílias com renda até tanto, então tem direito a receber um benefício do governo federal. Temos aqui o índice de Gini. O que é o índice de Gini? É a concentração econômica, é a desenvolvimento e distribuição de renda social em determinado lugar. Então, esse é o índice de Gini. Ele mede a distribuição de renda econômica em um determinado lugar, certo? Então, tudo isso, gente, faz parte aí, para entender o desenvolvimento do país, nós precisamos compreender a taxa de escolaridade, a expectativa de vida, a renda por família, o índice de Gini,
certo? E o índice de desenvolvimento humano. Tudo isso são indicadores para você entender se as pessoas naquele país, naquele lugar, têm boas condições de vida, de saúde, de moradia, de escolaridade, de vida digna, né? Tudo isso são dados para se obter informações sobre a população de uma cidade, de um estado, de uma região, de um país, certo? Então, com base nisso que nós vimos, vamos fazer uma breve revisão com a atividade no caderno. Vocês irão copiar, tá certo? Eu vou colocar aí no grupo algumas perguntinhas que, para você responder, você vai consultar aí o capítulo 1 e 2 do livro que nós acabamos de revisar, certo? Lembrando que a correção será daqui a pouco na aula online, ok?